Juliana Fernandes cresceu ouvindo histórias de sucesso. Seu pai era um dos maiores construtores de São Paulo, homem que levantou um império imobiliário praticamente do zero. A mãe dela, Cristina, era filha de uma tradicional família paulista, a famosa família Alvarenga, conhecida por seus negócios na Bolsa de Valores e investimentos. Quando Juliana nasceu, recebeu o sobrenome Alvarenga Fernandes, um nome que abria portas, que significava respeito, que ia além de um simples nome em um RG. Aos 23 anos, Juliana era advogada. Formada pela USP, especializada em direito civil, trabalhava em um escritório conceituado no bairro de Pinheiros. Ela tinha tudo o que qualquer mulher sonharia: educação de primeira linha, família estruturada, uma carreira promissora e, acima de tudo, uma reputação que a precedia em qualquer sala que ela entrava. Quando falavam Juliana Alvarenga, as pessoas sabiam exatamente quem era. Foi em um evento de confraternização de advogados que ela conheceu Ricardo. Ele era bonito, carismático, bem vestido, trabalhava em uma empresa de consultoria. Conversavam sobre direito, sobre negócios, e ele parecia genuinamente interessado em suas opiniões. Ricardo não era rico como ela, mas tinha uma ambição que brilhava nos olhos. Juliana se apaixonou rápido. 2 anos de namoro foram suficientes para que ele propusesse casamento. Aquele anel de diamante, aquele joelho no chão em um restaurante francês em Higienópolis, aquele sim que saiu dos seus lábios tremendo, tudo parecia um conto de fadas. Seus pais aprovaram Ricardo. Seu pai, apesar de criterioso, viu nele um jovem com potencial. A mãe já estava escolhendo o vestido de noiva. Mas uma semana antes do noivado oficial, aquele evento social de gala que reúne 200 pessoas, jornalistas, empresários, políticos, Ricardo a chamou para conversar. Estavam no apartamento dele no Paraíso. Um lugar modesto comparado com a cobertura onde Juliana morava com os pais. "Juliana, preciso falar uma coisa com você", disse Ricardo, sentando-se ao seu lado no sofá gasto. "Essa história de Alvarenga, de sobrenome e reputação, você acha que consegue ficar quietinha no noivado? Tipo, não falar muito sobre a família, não deixar suas conexões tão em evidência?" Ela piscou confusa. "Como assim, Ricardo?" "É que as pessoas vão te ver lá no evento, vão ouvir sobre seus pais, sobre seus negócios, sobre a família Alvarenga inteira. E eu fico meio constrangido, sabe? Meus pais são mais simples. Minha mãe trabalha como contadora, meu pai é aposentado." Ele respirou fundo. "Tenta não falar muito no jantar, tá? Tipo, quando perguntarem sobre sua família, você muda de assunto. Você tem essas conexões todas, é advogada de escritório grande, tem aquela reputação. Pode parecer que eu sou um parasita ao lado de você." Juliana sentiu algo gelado descer pela sua espinha. Aquele homem que supostamente a amava, que ajoelhara na frente dela com um anel de diamante, estava pedindo para ela se tornar menor, para ela fingir ser alguém que não era, para ela negar a herança que seus antepassados construíram. "Ricardo, eu não entendo. Você sabia quem eu era quando começamos a namorar?" respondeu ela, sua voz firme. "Você conhece meus pais desde o 2º ano de namoro. Eu sei, mas é diferente quando você está lá, em um evento com 200 pessoas, falando sobre negócios da sua família, sobre as conexões que você tem. As pessoas vão me olhar como se eu fosse nada." Naquele momento, Juliana percebeu algo. Ricardo não a amava. Ele amava o que ela representava, e quando aquilo estava prestes a ser público, real, visto por todos, ele queria que ela diminuísse, queria que ela desaparecesse, queria que ela enterrasse quem ela era. Ela dormiu naquela noite com o coração pesado, acordou no dia seguinte com uma clareza que a assustou. Ligou para sua mãe. "Mãe, preciso contar uma coisa para você." Cristina ouviu tudo em silêncio. Quando Juliana terminou, sua mãe respirou fundo.
Filha, esse homem está tentando controlar você. E se ele conseguir fazer isso agora, em cima de um sobrenome, ele vai conseguir fazer isso em tudo mais, em suas escolhas, em seu trabalho, em sua vida. O noivado aconteceria naquela sexta-feira. Juliana acordou naquele dia com uma resolução firme no coração. Ela se vestiu com um vestido branco impecável, nada de extraordinário, mas elegante. Seus pais estavam ao seu lado. Ricardo chegou com sua família, tímido, talvez nervoso, pelo que sua própria atitude havia plantado. A sala do evento estava cheia. 200 pessoas, como Ricardo havia dito, gerentes de banco, juízes, professores universitários, empresários, jornalistas. Todos olhando para aquele casal, que seria oficialmente apresentado à sociedade paulista. O jantar começou. As pessoas conversavam, bebiam champanhe, comiam salmão. Juliana conversava baixo com seus pais. Ricardo comia em silêncio. Em um determinado momento, alguém, um dos sócios de seu pai, levantou-se com a taça de champanhe na mão. Gostaria de fazer um brinde, disse o homem. A Juliana e ao Ricardo. Que essa união seja um sucesso, que eles construam juntos uma vida de... Mas Juliana calmamente levantou-se antes que ele terminasse. Seu coração batia acelerado, mas sua voz saía firme. Ela pegou sua taça de champanhe. Toda a mesa ficou em silêncio. Eu gostaria de falar algo, ela disse, olhando nos olhos de Ricardo. Uma semana atrás, Ricardo me pediu para não falar sobre minha família, sobre meu sobrenome, sobre quem eu sou. Me pediu para ser pequena em meu próprio noivado. Ricardo empalideceu. Seus olhos se fecharam. E eu refleti sobre isso, continuou Juliana, sua voz ecoando na sala silenciosa. E cheguei à conclusão de que um homem que me ama, de verdade, nunca pediria para eu ser menos. Um homem que me ama quer que eu brilhe, quer que eu seja exatamente quem eu sou. Ela fez uma pausa, respirou fundo. Então, eu gostaria de fazer um brinde ao meu sobrenome de volta. Silêncio absoluto. E então, seu pai levantou-se. Depois sua mãe. Depois, os avós. Depois, uma por uma, as outras pessoas na sala começaram a se levantar, aplaudindo. Ricardo saiu do noivado com as mãos tremendo. Juliana, ao lado de sua mãe, viu-o sair daquela sala. E naquele momento, ela entendeu algo profundo. O primeiro passo para amar a si mesma era recusar a se tornar menor para alguém. E ela tinha acabado de dar esse passo em frente de 200 testemunhas. Os dias seguintes ao noivado foram caóticos. Juliana acordava, verificava seu celular e havia dezenas de mensagens. A história tinha vazado para as redes sociais, cortesia de alguns convidados que não conseguiram resistir à fofoca. Hashtags como Nas sobrenome de volta e Ginásio Juliana Alvarenga começaram a circular no Twitter. Algumas pessoas a aplaudiam como um símbolo de empoderamento feminino. Outras criticavam Ricardo, chamando-o de aproveitador e controlador. Mas Ricardo não aceitava o fim assim. Ele começou a ligar para Juliana constantemente. No primeiro dia após o noivado, foram 10 ligações. No segundo, 15. As mensagens passaram de "Querida, vamos conversar" para algo bem mais agressivo. "Você me fez passar vergonha na frente de todos. Você destruiu minha reputação." Juliana não respondeu a nenhuma. Seu advogado, um colega do escritório, a aconselhara a documentar tudo. Salvar as mensagens, as ligações perdidas, tudo. No terceiro dia, Ricardo apareceu no escritório dela. Passou direto pela recepcionista, desceu o corredor e entrou na sala dela de forma abrupta. Os colegas de Juliana ficaram em choque. Ela levantou-se, mas manteve a compostura. "Ricardo, você não deveria estar aqui", disse ela, sua voz calma, profissional. "Por que você fez isso comigo, Juliana?" His voice was shaking with anger. "Você me humilhou. Você me destruiu.
Você sabia que aquele noivado era importante para minha imagem profissional? E você decidiu fazer aquele número de diva ali, falando de sobrenome, de quem você é, como se eu fosse nada. Você é que pediu para eu ser nada, respondeu Juliana, sentando-se novamente em sua cadeira. Você pediu para eu ocultar quem eu sou, e eu decidi que não ia fazer isso. E foi bonito? Se sentiu bem? Ricardo apoiou as mãos na mesa dela, inclinando-se para a frente. Porque agora você está sozinha, Juliana. Ninguém quer estar com alguém assim. Ninguém quer uma mulher que expõe seu parceiro publicamente. Você expôs a si mesmo, disse Juliana, picking up her phone. Agora, você vai sair do meu escritório ou eu vou chamar segurança. Ricardo saiu, mas não antes de murmurar algo que Juliana ouviu claramente. Você vai se arrepender disso. Você vai estar sozinha para sempre e vai lembrar de mim. Mas Juliana não ficou sozinha. Longe disso. Nos meses que se seguiram, aconteceu algo inesperado. Histórias sobre mulheres que se recusavam a diminuir por homens começaram a vir até ela. Mulheres que liam sobre o brinde de Juliana e se identificavam. Alguns clientes procuravam especificamente por ela, dizendo que queriam ser representadas por uma advogada que tinha coragem de defender a si mesma. Então, certamente teria coragem de defendê-los. Seu escritório recebeu 3 propostas de associação em um mês. Seu pai, discretamente, lhe ofereceu a oportunidade de abrir sua própria firma, com seu apoio financeiro e profissional. Sua mãe a apresentou para um círculo de mulheres influentes em São Paulo. CEOs, juízas, médicas, empresárias, todas que tinham histórias similares de homens tentando fazê-las diminuir. 6 meses depois, Juliana tinha seu próprio escritório no Jardim Paulista. A placa na porta dizia: Alvarenga em Associados, advocacia em direito civil e familiar. Ela tinha 3 associados e o telefone não parava de tocar. Ricardo, enquanto isso, tinha sido transferido para a filial de sua empresa em Brasília após aquele incidente. Sua reputação profissional havia sofrido, mas não tanto quanto ele havia predito. Ele havia começado um namoro com uma mulher que o aceitava como era, alguém que não precisava diminuir para que ele parecesse maior. Mas a história de Juliana não era apenas sobre seu sucesso profissional. Era sobre algo muito mais profundo. Um dia, quase um ano após aquele noivado, Juliana estava em um almoço de negócios. Estava negociando um grande caso, representando uma mulher em um divórcio complicado. O cliente da outra parte era um homem influente, bem conectado, que esperava ganhar porque tinha recursos, como ele gostava de dizer. Quando Juliana entrou na sala de mediação, o homem a reconheceu. Não era Ricardo, mas era exatamente o tipo. Um homem acostumado a ganhar, a dominar, a fazer as mulheres ao seu redor diminuírem. Ah, você é a advogada, disse ele sem se levantar. Ouvi falar. A mulher do brinde, certo? Aquela história do sobrenome. Juliana sorriu. Não era um sorriso caloroso, era o sorriso de alguém que já conhece o jogo e sabe exatamente onde estão todas as peças. Sim, sou eu, respondeu. E agora, vamos ao caso. Seu cliente cometeu infidelidade repetida, gastou fundos familiares sem autorização. E há evidências documentadas de agressão verbal contra minha cliente. Ele pode ser muito bem conectado, mas a lei é a mesma para todos. Naquela sala, Juliana não era apenas uma advogada. Ela era uma mulher que havia recusado ser pequena, e isso a tornava formidável. Quando saiu da mediação, havia vencido o caso para sua cliente. A mulher que a havia contratado chorou. Não de tristeza, mas de alívio, de validação, de justiça. E Juliana percebeu, naquele momento, que seu brinde em aquele noivado não havia sido apenas para ela. Havia sido para toda mulher que, em algum momento, foi pedida para ser menor,
para toda mulher que lutava contra vozes que lhe diziam para se calar, para se diminuir, para se ocultar. Seu sobrenome havia voltado, e dessa vez viria carregado de significado. Não era apenas um nome que abria portas, era um nome que representava coragem, respeito a si mesma, e a promessa de que em sua sala nenhuma mulher seria nunca pedida para ser menor do que era. 2 anos após aquele noivado que virou símbolo, Juliana estava no auge de sua carreira. Seu escritório havia crescido para 10 advogados, todos especializados em casos de direito familiar. Ela havia se tornado conhecida na cidade como a advogada que ganhava cases que pareciam perdidos, a mulher que defendia com uma precisão cirúrgica e uma coragem que fazia até juízes respeitarem. Seus honorários triplicaram. Sua agenda estava lotada com meses de antecedência, mas sucesso tem um preço que ninguém fala sobre. Juliana dormia pouco. Acordava às 5 da manhã para revisar processos. Passava os finais de semana estudando jurisprudência, preparando argumentos, construindo estratégias. Seus relacionamentos não existiam. Havia saído com alguns homens, mas assim que mencionavam que queriam algo sério, ela fingia uma ligação de emergência ou simplesmente desaparecia. Havia aprendido uma lição com Ricardo. Confiar em homens era um luxo que ela não podia se permitir. Sua mãe começou a expressar preocupação. "Filha, você está vivendo para trabalhar. Você merecia ter uma vida pessoal também", dizia Cristina durante os almoços de domingo na casa dos pais. Juliana responderia algo como: "Mãe, eu sou feliz assim. Meu trabalho me realiza." Mas a verdade era diferente. A verdade era que Juliana tinha medo. Medo de confiar novamente. Medo de deixar alguém se aproximar o suficiente para vê-la frágil. O brinde que ela havia dado naquele noivado havia criado uma armadura ao seu redor. Mas armaduras são pesadas de carregar. Foi em um seminário de direito constitucional que ela conheceu Bruno. Ele era juiz da primeira instância, 20 anos mais velho que ela, viúvo há 5 anos. Seu casamento anterior havia durado 23 anos, antes que sua esposa falecesse em um acidente de carro. Bruno tinha 2 filhos adultos, ambos formados, ambos com suas vidas estabelecidas. Ele não era bonito de forma deslumbrante. Tinha fios grisalhos, rugas ao redor dos olhos, as mãos de alguém que passou décadas segurando canetas e assinando sentenças. Mas havia algo nele que era profundamente seguro. Bruno falava pouco, mas quando falava, era com uma sabedoria que vinha de quem realmente havia vivido. Após o seminário, ele a abordou. Sua apresentação foi excelente, Dr. Alvarenga. Sua argumentação sobre a responsabilidade do Estado em casos de violência doméstica foi impecável. Juliana ficou surpresa. Juízes raramente elogiavam advogados de forma tão direta. "Obrigada, desembargador. Você tem interesse no tema?" "Tenho visto muitas mulheres destruídas por relacionamentos abusivos em minha sala de julgamentos", respondeu Bruno. "E vejo mulheres como você tentando consertar o que a sociedade quebrou. É admirável." Eles conversaram por 40 minutos depois disso, sobre direito, sobre a vida, sobre o peso de defender pessoas. Bruno não tentou impressioná-la com dinheiro ou status. Ele apenas ouviu. De verdade ouviu. "Posso ter seu número?" perguntou ele, quando o evento estava terminando. Juliana hesitou por apenas 1 segundo. "Pode." Os primeiros 3 meses foram cautelosos. Bruno a levava para jantares, para caminhadas no Ibirapuera, para conversas longas em cafeterias. Ele nunca pressionava. Quando Juliana falava sobre seu trabalho, ele realmente ouvia. Quando ela se abria sobre seus medos, sobre Ricardo, sobre homens que tentavam controlá-la, ele não defendia nem criticava, apenas entendia.
Você construiu uma vida incrível, disse Bruno certa noite, enquanto eles caminhavam pela região de Pinheiros. Mas você está vivendo como se estivesse em uma trincheira, preparada para a próxima batalha. Não está vivendo, está apenas sobrevivendo, porque é mais seguro assim, respondeu Juliana, sincera pela primeira vez em anos. Vida sem risco não é vida, Juliana. É prisão com uma porta aberta. 6 meses depois, Bruno propôs casamento. Não em um restaurante francês como Ricardo. Foi simples. Eles estavam deitados na cama dele, depois de uma noite tranquila, e ele simplesmente perguntou: "Você se casaria comigo?" Ela disse sim, sem anel, sem proposta elaborada. Apenas um sim que saía do fundo de seu coração. O casamento foi pequeno, em um cartório. Apenas a família próxima e alguns amigos, nada como aquele noivado de 200 pessoas. E foi perfeito exatamente por ser simples. Tudo estava indo bem até 7 meses depois do casamento. Juliana estava em seu escritório quando recebeu uma ligação de uma assistente de Bruno. "Doutor Alvarenga, o desembargador está precisando de você no fórum. Há uma situação..." Ela saiu correndo. Encontrou Bruno em seu gabinete com a porta fechada e quando entrou, algo estava errado. Seus olhos estavam inchados. Ele havia estado chorando. "Bruno, o que aconteceu?" perguntou ela, aproximando-se. "Sente", disse ele, indicando a cadeira à sua frente. Juliana sentou. Seu coração começou a acelerar. Isso não era como Bruno. Ele era sempre composto, sempre controlado. "Meu filho ligou para mim hoje", começou Bruno, "meu filho mais velho. Ele descobriu que meu patrimônio, tudo que minha esposa deixou, tudo que juntei nesses anos, está sendo contestado por meus filhos. Eles acham que casar-me novamente e não modificar minha vontade é uma traição à memória de sua mãe." Juliana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não era possível. "Eles contrataram um advogado", continuou Bruno. "Um advogado agressivo. E ele está tentando provar que você se casou comigo pelos meus bens. Que manipulou um homem viúvo, vulnerável, para ganhar acesso à herança." O silêncio foi absoluto. "Eu sou uma mulher de sucesso, Bruno", disse Juliana, sua voz fria. "Tenho meu próprio escritório. Tenho meus próprios bens. Por que diabos eu casaria com você por dinheiro?" "Eu sei disso", respondeu Bruno. "Mas eles têm argumentos. Nossos encontros nos primeiros meses eram frequentes. Você logo começou a frequentar minha casa. Você conheceu meus filhos rapidamente. Você sugeriu que eu modernizasse minha vontade. Sugestões normais de alguém que ama você", gritou Juliana, levantando-se. "Eu sou advogado há 23 anos, Juliana", disse Bruno, sua voz tremendo. "E as evidências parecem suspeitas quando você as coloca uma ao lado da outra." Juliana saiu daquele gabinete como se tivesse levado um tiro no peito. Ela dirigiu até seu escritório em silêncio absoluto. Seus funcionários tentaram cumprimentá-la, mas ela passou direto. Nas próximas semanas, a situação piorou exponencialmente. Os filhos de Bruno processaram para que seu casamento fosse anulado, alegando coação emocional e manipulação. A mídia descobriu a história. Advogada de sucesso acusada de casar com viúvo por herança. E virou manchete em todos os portais. As mesmas pessoas que tinham aplaudido seu brinde no noivado agora pediam por sua cabeça. Seus clientes começaram a cancelar. Comentários nas redes sociais diziam coisas como: ela que não aceitava ser controlada estava controlando um viúvo vulnerável. E o poder sobe à cabeça de algumas mulheres. Bruno, pressionado por seus filhos, começou a concordar com certos pontos. Não que acreditasse neles, mas a vida dentro de uma família dilacerada era insuportável. E quando ele mencionou para Juliana que poderia ser melhor para ambos se eles se divorciassem, algo quebrou dentro dela. Ela sentou-se com seu advogado. Sim,
Ela tinha um porque ela não era idiota e começou a construir sua defesa não apenas legal, mas pessoal. O julgamento foi marcado para 6 meses depois de Bruno fazer aquele comentário devastador. 6 meses de separação, de noites dormindo no sofá de sua mãe, de perder clientes, de ter sua reputação desmantelada por pessoas que não sabiam nada sobre seu verdadeiro relacionamento com Bruno. Mas Juliana havia planejado cada detalhe meticulosamente. A sala do tribunal estava lotada. Jornalistas, colegas advogados, curiosos, todos queriam ver o grande drama, a advogada poderosa tendo sua queda. O juiz que presidia o caso era uma mulher, a desembargadora Fernanda Costa, conhecida por sua imparcialidade brutal. Os filhos de Bruno estavam lá, sentados com seus advogados confiantes. Bruno estava lá também, sentado no banco de réus, os olhos para baixo. Seu advogado havia argumentado que ele era a vítima, que havia sido manipulado por uma mulher que soube exatamente como se aproximar de um homem viúvo e vulnerável. Quando Juliana entrou na sala, houve um murmúrio entre os presentes. Ela estava diferente. Não de forma dramática, mas havia uma clareza em seu rosto que não estava lá antes. Usava um terno cinza, sem joias, sem nada que a tornasse vistosa. Apenas Juliana, em sua forma mais pura. Seu advogado, uma mulher chamada Beatriz, feroz e brilhante, começou a apresentar a defesa. Primeiro, ela apresentou os comprovantes de renda de Juliana. Seu escritório faturava mais de 2 milhões por ano. Seus bens pessoais, imóveis herdados de sua avó, totalizavam quase 4 milhões. Ela não precisava do dinheiro de Bruno. Depois, Beatriz apresentou as cartas. Cartas que Juliana e Bruno haviam trocado durante seu namoro. Cartas que mostravam um homem abrindo seu coração para uma mulher que o ouvia de verdade. "Você me devolveu a vida", havia escrito Bruno em uma delas. "Você me mostrou que eu poderia amar novamente." Os filhos de Bruno olharam um para o outro com incerteza. Então veio a prova de ouro. Beatriz pediu para que Bruno testemunhasse. Quando ele levantou, relutante, pressionado por seus próprios filhos, Beatriz caminhou até ele. "Desembargador, você realmente acredita que sua esposa o manipulou, que ela falsificou sentimentos, que ela planejou um relacionamento inteiro com o objetivo de herdar seus bens?" Bruno ficou em silêncio por um longo tempo. E então ele olhou para Juliana. Realmente olhou nos olhos dela e começou a chorar. "Não", disse ele, sua voz quebrando. "Não acredito. Juliana é a pessoa mais honesta que conheço. Ela me salvou de uma solidão que eu não conseguia nem nomear. Meus filhos têm medo. Medo de que eu esteja construindo uma nova vida, sem a memória de sua mãe como âncora. E eu os entendo. Mas isso não torna Juliana culpada de nada." Os filhos de Bruno mudaram de cor. "Ela sugeriu que eu modernizasse minha vontade", continuou Bruno, "porque um casal normal faz isso. Porque ela queria que eu tivesse certeza de que meus filhos continuariam protegidos, mesmo que algo acontecesse comigo. Ela pediu para conhecê-los porque amava a mim, não porque queria ganhar sua confiança para roubar bens. Juliana não precisa de dinheiro, Juliana precisa de amor. E eu a decepcionei quando fraquejei diante da pressão de vocês." Silêncio absoluto na sala. A desembargadora Fernanda Costa pediu para que todos saíssem da sala por 15 minutos. Quando retornaram, sua sentença foi rápida e contundente. Após análise minuciosa das evidências e considerando especialmente o testemunho do desembargador Bruno Mendes, declaro que não há qualquer evidência de manipulação, coação emocional ou intenção fraudulenta por parte da ré. Ao contrário, as evidências indicam um relacionamento baseado em respeito mútuo e amor genuíno. O pedido dos autores é rejeitado. A ré, a doutora Juliana Alvarenga Mendes, é declarada inocente de todas as acusações. O casamento permanece válido.
A sala explorou em murmúrios. Os filhos de Bruno levantaram-se furiosos. Os jornalistas começaram a fazer fotos, a tentar perguntar coisas. Mas Juliana apenas permaneceu em seu lugar, imóvel, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Bruno saiu direto do banco de réus e foi até ela. Quando se abraçaram, foi um abraço que significava perdão, de ambos os lados. Perdão por terem sido fracos quando a pressão veio. Reconhecimento de que amor real passa por crises, mas emerge mais forte. 3 meses depois, Juliana retomou sua vida. Seus clientes voltaram. Na verdade, voltaram em ainda maior quantidade. Mulheres que viam em Juliana um símbolo de resiliência, de alguém que não desiste mesmo quando o mundo quer que você caia. Seu escritório expandiu para 2 andares. Mas havia algo diferente agora. Juliana ainda trabalhava duro, mas não obsessivamente. Passava os fins de semana com Bruno. Tirou férias, riu mais, virou a pessoa que seu trabalho a havia impedido de ser. E um dia, 1 ano após aquele julgamento, Juliana recebeu uma notícia que a surpreendeu. Uma mulher entrou em seu escritório pedindo por ela especificamente. A mulher era a ex-noiva de Ricardo, aquele que havia pedido para ela ser pequena. Ela estava grávida de Ricardo e ele havia começado a controlá-la, a pedir para que ela ocultasse sua própria carreira como médica. A mulher queria se separar antes que o filho nascesse. Juliana a tomou como cliente. E quando ganhou o case, porque claro que ganhou, a mulher chorou em seu escritório e disse: "Você me ensinou que eu não preciso ser pequena para ninguém. Você foi o exemplo de que eu poderia estar sozinha e ser feliz, se necessário. Você me salvou." Naquela noite, Juliana deitou-se ao lado de Bruno, na cama que agora era deles, e pensou em tudo que havia acontecido. Nos homens que tentaram controlá-la, nas pressões que tentaram quebrá-la, na armadura que construiu. E pela primeira vez em muito tempo, ela percebeu que não estava mais precisando daquela armadura. Não porque havia desistido de lutar, mas porque havia aprendido que coragem real não é uma trincheira. Coragem real é permitir que alguém a ame enquanto você permanece inteira. Coragem é deixar que sua vulnerabilidade coexista com sua força. Seu sobrenome de volta havia significado tudo. Havia significado respeito a si mesma. Havia significado não aceitar ser pequena. Havia significado coragem de enfrentar o mundo sozinha se necessário. Mas agora, aquele sobrenome significava algo mais. Significava uma mulher que aprendeu que o poder real não era sobre estar sozinha. Era sobre estar ao lado de alguém que genuinamente a via, que a respeitava, que a amava exatamente como ela era. E quando seu filho nasceu, 2 anos depois, um menino que ela e Bruno decidiram chamar de Gabriel, Juliana sussurrou em seu ouvido: "Você vai aprender que mulheres não são pequenas, mulheres são gigantes. E quando encontrar uma mulher que te ama, você nunca, nunca vai pedir para ela ser menos do que é." Gabriel cresceria ouvindo histórias sobre sua mãe. Histórias sobre uma mulher que disse não quando pediam para ela desaparecer. Histórias sobre coragem, sobre integridade, sobre o poder transformador de respeitar a si mesmo. E talvez, quando chegasse sua vez de amar, ele se lembraria dessas histórias e escolheria bem.